11 ao 16. Em sua partida, os israelitas são autorizados a pedir joias e ouro a seus vizinhos. O Senhor promete matar o primogênito de todos os lares egípcios. Ele diferencia os egípcios dos israelitas. O Senhor institui a Páscoa e a festa dos pães ázimos. São mortos cordeiros sem defeito. Israel é salvo pelo sangue deles. Todos os primogênitos dos egípcios são mortos. Israel é expulso do Egito após 430 anos. Nenhum osso do cordeiro pascal será quebrado. Todo primogênito de homem e de animais será santificado ao Senhor. A festa dos pães ázimos deverá ser guardada na terra de Canaã. Moisés leva os ossos de José para fora do Egito. O Senhor guia Israel numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Israel sai do Egito. Israel atravessa o Mar Vermelho em terra seca. O Senhor derrota os egípcios no meio do mar. Os filhos de Israel cantam o cântico de Moisés. Eles exaltam o Senhor como um homem de guerra e regozijam-se em sua libertação do Egito. As águas de Mara são sanadas. O Senhor promete livrar Israel das doenças do Egito. Israel murmura por falta de pão e cobiça as panelas de carne do Egito. O Senhor faz chover pão dos céus e envia codornizes para lhes fornecer carne. Israel recebe maná todos os dias, exceto no sábado, por 40 anos. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir a todos, sem dúvida vos a expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, a objetos de prata e objetos de ouro. E o Senhor deu a graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó, e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim disse o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão moverá a sua língua, para que saibais que o Senhor fez a diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu, e todo o povo que te segue os passos, e depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Aí o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome ele seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu a comer, fareis a conta para o cordeiro. O acordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerão. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com as suas entranhas. E nada dele a deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos acingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor.
E aquele sangue vos será por asinal nas casas em que estiverdes, e vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por a memória, e celebrá-lo-eis por besta ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até o dia 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, tanto a estrangeiro como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e disse-lhes, escolhei e tomai vós a cordeiros para vossas bafamílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de esopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai na verga da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como disse, guardareis esse rito. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que rito é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite, e disse, levantai-vos, a sair do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como dissestes. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como dissestes, e ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apressionavam o povo, apressando-se para lançá-los para fora da terra, porque diziam, todos morreremos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, com as suas amassadeiras atadas em suas vestes, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor deu a graça ao povo aos olhos dos egípcios, e davam-lhes o que pediam, e eles despojaram os egípcios. Assim, partiram os filhos de Israel de Ber-Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os pequeninos. E subiu também com eles a muita mistura de gente, e ovelhas, e vacas, uma grande multidão de gado. E assaram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados para fora do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam para si comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia sucedeu que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite Aze guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito,
essa é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém todo servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne para fora da casa, nem dela quebrareis boço. Toda a congregação de Israel o fará. Porém se algum estrangeiro se hospedar contigo, e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então se achegará e a celebrará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. E aconteceu, naquele mesmo dia, que o Senhor atirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, 2 Santifica-me todo o primogênito, todo que cabrir de madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, meu é. E Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto, não comereis pão levedado. Hoje a vós saís, no mês de Seabibe. E acontecerá que, quando o Senhor te houver levado à terra dos Acananeus, e dos Heteus, e dos Amorreus, e dos Heveus, e dos Jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo, isto é pelo que o Senhor me fez, quando eu saí do Egito. E te será por asinal sobre tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver levado à terra dos Acananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, farás passar para o Senhor a todo aquele que abrir a madre, e todo o primogênito que abrir a madre, dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. E todo o primogênito da jumenta, resgatarás com um cordeiro, e se não o resgatares, quebrar-lhe-ás o pescoço, e todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E acontecerá que quando teu filho no tempo futuro te perguntar, dizendo, que é isso? Dir-lhe-ás, o Senhor nos atirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. E sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, do primogênito do homem, até o primogênito dos animais, por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre. Porém todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão, e por afrontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que estivesse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e retorne ao Egito. Mas Deus a fez rodear o povo pelo caminho no deserto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel armados da terra do Egito. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus bossos convosco. Assim, partiram de Sucote, e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que retornem, e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel,
estão desnorteados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado bem em Faraó e em todo o seu exército, e que saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, voltou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e a todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. 8 o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com balta à mão. E os egípcios a perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para que nos tirasses de lá, para que morramos neste deserto. Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos, para que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios, que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre, o Senhor a pelejará por vós, e vós vos balareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e bende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. 17 Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se retirou, e ia detrás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, aí era uma nuvem e era escuridão para aqueles, e para estes, iluminava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em terra seca, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios perseguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e alvoroçou o acampamento dos egípcios, e atirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos de diante da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas retornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou em azul à força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e as águas, retornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem mesmo um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em terra seca, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrará aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram:
dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, e o meu cântico, ele me foi por salvação, ele é o meu Deus, e eu lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães escolhidos afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como a pedra. A tua destra, ó Senhor, glorificou-se em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaçou o inimigo, e na grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, que os consumiu como arestolho. E com o sopro das tuas narinas amontoaram-se águas, as correntes pararam como a montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, sacarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu dentre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, na tua benevolência, guiaste este povo, que redimiste, na tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Bedom se pasmarão, dos poderosos dos Moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Então os príncipes de Bedom se pasmarão, dos poderosos dos Moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Há espanto e pavor cairão sobre eles, pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação, no asantuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez retornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em terra seca pelo meio do mar. Então a Míriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Míriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam águas. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e um decreto, e ali os provou. E disse: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, que pus sobre o Egito, porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te exara. Então chegaram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover a pão dos céus, e o povo sairá, e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu prove se banda em minha lei ou não. E acontecerá, ao 6º dia, que prepararão o que colheram,
e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã, pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque, quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo: ao cair da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram a codornizes, e cobriram o acampamento, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do acampamento. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor ordenou: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava ao que a colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para amanhã, e criou bichos, e fedeu, por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquentando o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram, e contaram a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor disse: amanhã é repouso, o santo azábado do Senhor. O que quiserdes assar no forno, baçai-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o, e tudo o que sobejar, guardai-o para vós até amanhã. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava ao que a colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para amanhã, e criou bichos, e fedeu, por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquentando o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram, e contaram a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor disse: amanhã é repouso, o santo azábado do Senhor. O que quiserdes assar no forno, baçai-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o, e tudo o que sobejar, guardai-o para vós até amanhã. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, a fim de guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, para guardá-lo. E comeram os filhos de Israel a maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efa. E esses foram os capítulos 11 ao 16 de Êxodo narrados. Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like que é muito importante pra gente. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder e siga nosso Instagram Fé de Milagres. Deus abençoe a todos.